Sem Então, problemas. estamos agora sim com áudio nessa live de hoje aqui do História da Dança do Ventre, com a participação da Thaís Baptista. Thaís, fala um pouquinho de você, assim se apresenta aqui para as pessoas que não te conhecem. Bom, primeiro, sim, agradeço muito o convite, né? Para quem não me conhece, mas já conhece a Cíntia, eu também a conheci por conta da pesquisa, né? Há muitos anos atrás, quando ainda estava no mestrado. E, bom, essa conexão começou por um convite, né, de você como membro suplente da minha banca de mestrado. Então, para mim, primeiramente, é uma alegria estar aqui. Agradeço muito, muito, muito o convite. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou graduada bacharel e mestra em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pela USP, lá no Brasil. E digo lá no Brasil porque agora estou aqui 4 horinhas para frente de vocês, em Portugal. Eu vim viver em Portugal, em Lisboa, ano passado, em 2020, em janeiro. E aqui eu dou continuidade aos meus estudos com a dança do ventre no meu doutorado, pela Universidade de Lisboa. Então, tenho aí uma estradinha longa desde a graduação, com as iniciações científicas, depois o mestrado. E agora estou aqui nessa luta de colocar a dança do ventre para dentro da universidade de novo. E agora dentro de uma universidade portuguesa. Ai, que legal! Então, o doutorado também é sobre dança do ventre. Também, a gente ainda está bem no comecinho, eu falo a gente porque eu já considero a equipe toda, né? Eu, minha orientadora, as co-orientadoras, mas ainda está bem no comecinho, eu comecei o doutorado. Se eu falar doutoramento, gente, é a mesma coisa, que eu começo a confundir os termos daqui e daí. Mas eu entrei aqui no doutorado em dezembro do ano passado, né, depois de toda aquela loucura, imagina, né? Eu cheguei aqui no começo de 2020, quando a gente ainda nem sabia como é que a vida ia ficar em relação à pandemia. Em março fechou tudo, e aí passei o ano todo fazendo uma revisão de literatura, das coisas que eu já havia estudado no mestrado, trocando figurinhas com as meninas do Runa. O Runa nasceu nessa época, né? Para quem não conhece, acompanhe o coletivo Runa, que é Muito maravilhoso, bom, produz maravilhoso. pesquisas incríveis nesse meio. E ao longo de 2020 foi isso, eu fui trocando muitas figurinhas com quem já estava dentro desse meio, né? E começaram a surgir convites de aulas online e tudo. Com isso eu falei, quer saber? Acho que eu vou ter que puxar isso para o doutorado, porque começou a realmente acumular muito material, né? Coisas que eu encontrava aqui, coisas que eu já tinha desde o Brasil. Então, em dezembro, tomei coragem e falei, vou pro doutorado e vou com a dança do ventre, seja o que Deus quiser, porque Ai, que aqui coisa a dança ainda é maravilhosa! muito mais recente, né? No Brasil, a gente já tem uma dança do ventre um pouquinho mais amadurecida, que ela é mais recente mesmo do que no Brasil. Então, eu fiquei com É um pouco de bom medo, mas a saber, gente né? foi. Nem todo mundo sabe disso, que a dança do ventre em Portugal é menos amadurecida do que no Brasil. A Ela é mais gente, como, novinha. né? Ai, que bom saber, porque a gente sempre se acha o último, né? No Brasil, como se fosse o último lugar em que a dança do ventre apareceu, mas não é, né? Gente, tem tanta ponte de referência, até inclusive das bailarinas daqui com as bailarinas do Brasil. Muita gente daqui faz aula online com bailarinas do Brasil. Então, assim, é uma conexão muito louca. Mas aqui a dança tem uns 20, 30 anos aí por alto, né? E Nossa, isso vem para mim é por uma vários surpresa. caminhos. Eu não tinha Pois essa é, informação, eu não sabia. Olha, agora ela é mais aprendi recente, mais uma coisa. ela é menos sistematizada também. Tem menos escolas especializadas, tem menos espaços de apresentação. Então, aqui, assim como o Brasil, o clone impulsionou, né, a prática. Então, é muito maluco como que essas conexões são parecidas, mas aqui ela realmente ela ainda é mais recente. E justamente porque creio eu, aí agora é achismo, né? A colônia árabe aqui, ela ainda tem uma expressão menor do que tem no Brasil, em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, que é de onde eu posso falar. Né? Então, Interessante. a presença grande mesmo da colônia árabe nos eventos, criando clubes e tudo em São Paulo, fez o negócio amadurecer É, muito, assim, né? Aqui já é um pouquinho bastante. mais lento. Entendi. E vamos responder à pergunta: dança do ventre na universidade é possível? O que você diz? Não é fácil, mas é possível. Sou testemunha viva deste caminho, né? Você também é.
E por isso que eu tô tão feliz de participar dessa live, porque é muito gostoso quando a gente vai encontrando pelo caminho, né? Nossos semelhantes e a gente consegue desafogar as mesmas mágoas deste caminho. Mas Sim. vou tentar resumir isso tudo por contrastes da minha experiência, né? Quando eu falo que é difícil, quando eu falo que é difícil, é justamente porque quando eu fiz o teste para entrar no mestrado, a banca era todinha masculina, de professores. E a hora que eu tava lá, né, sentadinha, esperando as perguntas sobre o projeto, uma delas foi: por que dança do ventre? Né? Por que dança do ventre dentro da universidade, justamente? E aí eu lembro de ter conversado isso com a minha orientadora muito antes, e ela pegou e falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Ela falou: Thaís, se perguntarem por que a dança do ventre, você responde com a pergunta de volta: por que não? Né? Por que não a dança do ventre aqui dentro? E foi exatamente isso que eu fiz na banca do mestrado, sigo fazendo até hoje, no sentido de questionar por que essa dança ainda é considerada por algumas pessoas uma dança que não tem a mesma classe para estar dentro do debate acadêmico, né? O que é uma falácia. Então, desde o mestrado, não tem sido muito fácil, assim, em alguns processos seletivos, justificar a minha escolha. Mas a gente tem um benefício. Por ser uma área da dança pouco estudada e pouco conhecida pela academia, quando a gente chega com a nossa experiência de bailarina, de professora, de pesquisadora também, isso acaba justificando muito a pesquisa dentro desse meio. E as pessoas, de certa maneira, apesar de estarem desconfiadas, elas te dão muita credibilidade, porque você, melhor do que elas, entende sobre o tema, né? Então, eu senti muito isso ao longo da minha experiência toda. Muitas vezes eu sentia que rolava uma desconfiança e um descrédito antes de conhecer o meu projeto e antes de conhecer as ideias, mas também depois que a pessoa entendia qual que era a minha proposta e o que eu pesquisava, virava aquela coisa de: nossa, mas ninguém pesquisa isso, que interessante, né? Então, é um caminho que não é simples, não é um tema... não é um tema comum que a gente encontra, mas já se encontra mais hoje do que quando eu estava na graduação fazendo minha monografia e quase não encontrava materiais, né? Eu sempre falo: você, a Roberta Salgueiro, a Márcia Dib, gente, vocês abriram o matagal pra gente. E hoje a gente consegue ter mais conexões, né, para produzir pesquisa dentro desse meio. Então, não é fácil, mas é super possível. E quando a gente consegue estabelecer os contatos certos, as pessoas valorizam, né, e veem a distinção da pesquisa como uma pesquisa autêntica mesmo, como um tema que tem lá suas limitações, tem lá suas dificuldades, mas que a gente consegue chegar. Eu queria te parabenizar por manter o tema no doutorado. Eu não consegui. Eu sofri tanto no mestrado, porque eu entrei no mestrado em 2004. E terminei em 2006, e foi bem sofrido, né? Eu não sei como está hoje, depois eu queria que você me falasse se ainda existe esse preconceito mesmo, de as pessoas te olharem com uma cara de que você vale menos como pesquisadora porque o seu tema é esse, né? Mas quando eu voltei para fazer o doutorado, alguns anos depois, porque eu terminei o mestrado em 2006 e voltei para fazer o doutorado só em 2010. Eu fui amadurecer, fui me fazer outros projetos, né, dançar, sair um pouco da dança do ventre. Eu tive minha crise, né, estou em contato com algumas pessoas que estão em crise agora, estão querendo doar as roupas. Fiquei até muito triste, uma das pessoas que eu orientei, que eu admiro muito, está passando por essa crise, né, e eu falei: não, resiste, vai dar tudo certo. Eu acho que quando a gente entra e pesquisa, e o nosso mundo de purpurina e paetê, ele um pouco se desmancha, vem esse desânimo, né? E aí, quando eu fui para o doutorado, eu não entrei com o tema da dança do ventre. Um pouco por trauma, sabe? E passei por várias situações e estou retomando a dança do ventre agora. Veja só quantos anos depois, né? Nossa, mais de uma década depois de terminar o meu mestrado. Aí eu fui fiquei com aquela crise também, que eu já falei, de: ai meu Deus, eu sou brasileira, e cadê o Brasil em mim? E fui pesquisar, fiquei bem dedicada às danças brasileiras. Mas não tem jeito, eu falei isso para pessoa que me falou que está em crise, né? Falei: a dança do ventre, ela tá aqui, ela é tipo
a gente não consegue fugir, ela volta. A gente volta nela, né? Então, eu queria que você me dissesse como que está essa questão do preconceito, né? E reforço o parabéns de você manter, né, como tema do doutorado. Me conta aí como é que está essa luta. Bom, já vou pegar gancho no que você falou, né? De questionar onde que está o Brasil em mim, né? E essa vinda para Portugal deu uma mexida, uma virada 360, gente, porque vir para Portugal na condição de brasileira é diferente de você vir para Portugal na condição de alguma outra nacionalidade não colonizada por Portugal. Né? Tem muitos debates espinhosos aí no meio. Né? A gente descobre o quanto a gente é colonizado quando a gente chega aqui e como que isso dói em alguns lugares que a gente não imaginava, que quando eu estava no Brasil, realmente, de toda essa experiência da imigração, eu acho que eu não imaginava nem um fio. Né? Quando a gente vem para cá, a gente começa a sentir como é que as coisas funcionam. Tem muita coisa boa, mas tem muito desafio que pega mesmo nessa nossa identidade e dói. Trabalhar em cima disso não é brincadeira, não. E é engraçado que a dança, quando eu cheguei aqui, ela travou. Meu corpo simplesmente parou. Foi uma coisa assim de, meu Deus, eu preciso respirar porque eu não conseguia manejar dentro de mim, não conseguia manipular todas as coisas que estavam em mudança, né? Depois da vinda para cá. Então, o meu corpo deu uma parada mesmo ano passado, no sentido de, preciso entender que espaço é esse, que corpo é esse que agora vai renascer aqui desse outro lado, lidar com essa identidade de ser brasileira, bailarina, pesquisadora, no Brasil era professora de dança, aqui eu ainda não sabia se conseguiria, se teria abertura ou não. Então, foi intenso, assim. Ano passado eu pensei que realmente não ia dar. Mas aí, como é engraçado, as crises de identidades nacionais, elas me levaram a buscar muito na dança esse lugar do conforto e do ninho de volta, né? Era quase que a única coisa que eu tinha por certo da minha vida nos últimos anos. Foi muito esse lugar de contato com o que me era mais familiar, né? Com o que me era mais confortável. E por isso que eu tive a coragem de levar para o doutorado, porque eu falei, caramba, de todas as coisas que eu tô vivendo aqui agora, a que eu realmente sinto que eu consigo pegar e agarrar ainda é a dança. E por mais que eu tivesse uma série de incômodos, porque na pandemia, quem não surtou não viveu, né? E eu na pandemia, em relação à dança, quantas vezes me frustrei, me decepcionei, às vezes com a minha própria disposição para dançar ou com o posicionamento que eu admirava dentro do meio. Então, foi uma luta aí ano passado dentro do meio da dança, né, em relação a essas questões todas. Mas ainda assim, a dança que eu acreditava ainda estava lá. Então, ela meio que me fisgou para realmente insistir no doutorado e continuar pesquisando sobre o tema. Mas quando você fala dos traumas do mestrado, eu também já me solidarizo aqui, porque durante o mestrado eu também tive alguns altos e baixos, mais altos do que baixos, mas depois que eu terminei o mestrado, eu acho que eu comecei a explorar tantas coisas. Por exemplo, a questão da dança milenar, gente. Dança milenar tem no meu mestrado ainda de um monte, porque naquela época me doía muito aceitar e olhar para isso de uma maneira crítica e, de fato, interdisciplinar, conversando com a galera da história, por exemplo, né, para poder debater esse ponto. Então, quando eu terminei o mestrado, eu falei, eu devia de fazer isso tudo de novo, porque tem muita coisa que eu já não concordo mais, já não é mais o que eu penso, né? Então, meio que o doutorado veio para suprir esses arrependimentos do mestrado, né? Onde eu não dei conta, eu falei, não, quer saber, agora, já tendo feito toda essa revisão, né, que veio do ano passado, com as meninas e conversando com quem estava pesquisando nesse meio, eu falei, acho que dá. Então, a gente continua, mas é isso, né? Sempre com a cabeça muito aberta. Eu acho que o meu ponto falho no mestrado, que eu tento agora no doutorado corrigir, foi de defender que a pesquisa com dança do ventre ela era interdisciplinar, mas não ter feito um diálogo ativo com essas outras disciplinas, essas outras áreas. Né? Ter ficado muito dentro ali da educação física, da fenomenologia, que foi a vertente da filosofia do meu trabalho,
Mas às vezes a gente precisa Uhum, ampliar, né? Abre o cabeção, começa a realmente conversar com quem está no meio e que é de outras áreas também, das artes, da história, para poder realmente olhar para isso de uma forma crítica e uhum, verdadeiramente interdisciplinar, né? Então agora uhum. é mais ou menos o que eu tenho tentado fazer. E é óbvio Tá. que a pesquisa vai toda hora, né? Abrir e fechar, mas quando a gente está junto de outras pessoas, fica até mais divertido, mais gostoso de fazer Sim. conhecimento, de produzir. Eu costumo dizer que o mestrado faz nascer a pesquisadora. E no doutorado é que de fato a gente vai pesquisar, porque o mestrado ele traz esses desafios mesmo. Então o mestrado ele é como um parto da sua pessoa que pesquisa, que ela vai entrar mais em ação no doutorado mesmo. Então acho que esse seu processo é super natural, super acontece demais, né? Então acho que você está no caminho ótimo. E eu quero te perguntar, bom para as pessoas que não sabem, né? Quais foram os temas, né? Qual foi o seu tema do mestrado e qual está sendo o tema no doutorado? Qual o recorte? Tá, no mestrado eu trabalhei com a dança do ventre em São Paulo e o meu objetivo era descrever a experiência de quem aprende a dança do ventre desde o iniciante, vai se profissionalizar na dança, através de uma perspectiva filosófica, né? Então, às vezes parece uma pesquisa meio de maluco, mas o que eu queria era entender o significado das imagens que surgem ao longo da nossa prática. Né? Então, quando a gente Uhum, começa a prática, toda essa relação com o Egito, por que esse Egito grita tanto, né? Quando a gente começa, e a sala de aula, e os paetês, e os brilhos, os tecidos, né? Então, durante a minha pesquisa de mestrado, eu me coloco sempre nesse lugar de observadora participante também, né? Porque eu também era bailarina e professora na época, para descrever como que é a experiência de aprendizado dentro da dança do ventre num contexto paulistano, né? Que era onde eu conseguia alcançar naquela época, então dentro de São Paulo, com os lugares onde nos lugares onde eu participava, né? Com as pessoas da dança, nos lugares onde eu me apresentava. Foi uma pesquisa de uma escrita muito poética, né? Então eu crio personagens para explicar a trajetória de aprendizado na dança. Tem a menina moça, que é essa aluna que chega encantada com tudo e quer as roupas e quer o espelho, a sala de aula. Depois eu falo da atriz, que é essa bailarina que começa a criar a personagem, né? Ela cria uma outra cara, às vezes ela cria um outro nome, né? E vai desenvolvendo o seu lado mais cênico. E assim vai até chegar a mãe, que é a figura maternal, né, das professoras que gestam as alunas e que estão ali sempre na sala de aula, meio ninho mesmo, né? Então, foi uma pesquisa de cunho filosófico, né? Foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, porque, de fato, fiquei muito agarrada com essas imagens que surgiam, que eram muito potentes, né, dentro da prática da dança. Então, basicamente, no meu mestrado, sendo dentro da educação física, isso é engraçado. Quando eu falo dessa pesquisa, as pessoas acham que isso não é educação física, mas tá lá. A uhum, gente tem as linhas filosóficas também, né, dentro da educação física. É importante a gente falar isso, porque sempre as pessoas têm a impressão de que a educação física ainda é muito biológica, e de certa forma mas tem aí um uhum, movimento de pessoas tentando olhar para esse lado mais sensível das práticas, né? E eu fui uma uhum. delas com a dança do ventre. Agora, no doutorado, eu tô aqui na Universidade de Lisboa, dentro do departamento de dança mesmo. E aí Ó, agora, aqui eu comemorei, quando eu vi que tinha um departamento só de dança, eu falei, nossa, isso é maravilhoso, né? E já comecei a fazer o contato com os professores, até conseguir minha orientadora. E a minha proposta é investigar a experiência de bailarinas que atuam profissionalmente no Egito. Então agora é realmente trabalhar com uma descrição da experiência de bailarinas profissionais no Egito. E aí temos aí pesquisa ah, de campo programada para ser realizada lá. E ai, com que todos os delícia! desafios, toda a loucura que vai ser, mas Vai estamos ser aí no muito caminho. bom! Ai, que delícia, que delícia! Nossa, que coisa maravilhosa! Vai ser um Parabéns! trabalho etnográfico barra filosófico, né? Ai, Para gente, realmente pesquisa de campo entender. é uma coisa que não tem como explicar, né? Nossa Senhora!
É uma delícia. Nossa, todo mundo Aí devia fazer. devia, porque eu acho que é engraçado, parece que a gente já conhece, mas eu sempre vejo em rede social, não sei o quê. Mas estar conversando com quem realmente está nesse meio e está lá trabalhando, está dançando todo santo dia e está lidando com show e etc., muda completamente a nossa perspectiva, porque muita coisa não é falada, né, dessa experiência de ser É... bailarina profissional. Então, como Uhum. eu sei também que no Brasil isso brilha muito os olhos das pessoas, né, de quase ser uma referência de carreira dentro da dança do ventre, especialmente, eu Uhum. falei, quer saber, já que eu tô aqui, já tô na metade do caminho, deixa eu tentar puxar, estender um pouquinho e começar a trabalhar com bailarinas que estejam no Egito. E aí agora eu tô na Uhum. fase de corte de grupo, eu ainda não sei se eu vou fazer só com bailarinas brasileiras, que é uma vontade que eu tenho muito, porque Ah, tem muita legal. brasileira no Egito agora, muita, Tem. e trabalhando com a É. dança. E não sei se eu trabalho com brasileiras e estrangeiras, estou ainda, né, nesses percursos metodológicos aí, mas a Uhum. questão vai ser lá. Ai, que coisa. Ai, depois você vai. Nossa, tô louca para ler já, já quero ler o seu doutorado. Podia ter alguma coisa, né, para a gente seguir sua pesquisa de campo. Faz um blog, alguma coisa assim. Podia ser muito legal. Tipo um Eu caderno tenho um de site, campo sim, depois eu vou te eletrônico. passar. Eu tenho um site que eu criei recentemente, uma Corpo Poesia. E aí eu, às vezes, lanço os meus textos lá, mas eu preciso me regrar para colocar. Quando fizer a pesquisa de campo, colocar Ai, vou com mais procurar. detalhes para vocês acompanharem. Mas pelo Instagram, com certeza, vai ter também. Como é que é o nome do site? Porque você foi falar e cortou aqui. É www.corpopoesia.com. Tá, maravilha. Vocês acham meus textões lá. Vamos acompanhar por lá. E assim, como é que você fez para manter o gosto por dançar? Aí eu já vou falar nessa perspectiva dos relatos que têm me chegado, né, de que quando as máscaras caem, os véus caem, as pessoas desanimam um pouco com a dança do ventre. Como é que a gente faz para manter essa visão crítica, o estudo da história, das teorias, né, compreender o tanto de colonialismo que está em nós, de orientalismo e tudo mais? Como é que a gente faz para manter o prazer de dançar, de coreografar, de dar aula, de ter a dança no corpo? Porque eu também caí nessa, né, de meio que me afastei e agora que eu estou retornando. Então, que dica você daria para as pessoas aprenderem os conteúdos e manterem o pique de dançar felizes como antes, né? Eu vou falar pelo que eu fiz, né? Consigo falar das minhas experiências nesse tempo. E talvez possa ser de ajuda para vocês também. Mas a primeira coisa, gente, pandemia, a gente estava isolado, cada um enfiado em casa, é pesado para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me certificar de que eu estava, de fato, perto das pessoas que eu realmente acreditava e que eu admirava. Então, eu acho que isso já mudou completamente meu contato com a dança no passado. Deixei de seguir um bocado de gente, deixei de me cobrar nas mesmas coisas que eu me cobrava quando a vida ainda estava normal. Então, assim, eu busquei uma dança muito possível para mim, para esse período, né? Então, durante um tempo precisei parar, né? Tem gente que não consegue parar. Eu, no caso, precisei parar ano passado para entender que dança ainda era essa que eu gostava e que me fazia bem, né? Então, eu acho que o primeiro passo foi buscar pessoas que eu sentia que estivessem nessa mesma sintonia, né? Então, Uhum. daí eu acho que já começa. E aí, além disso, no sentido de você aprender e olhar mais criticamente para essa dança, ter acesso à informação, olha, se tem um lado bom em todo esse caos, que a gente está ainda num verdadeiro caos, né? Mas se tem uma coisa boa que surgiu muito, foi a facilidade de acesso ao material e ao trabalho de algumas pessoas que a gente não conseguiria presencialmente. Estamos Verdade. aqui, né, nessa live, e talvez na vida normal lá atrás a gente nem teria se reencontrado. Sim. Então, quando eu conheci as meninas do Runa, reencontrei a Márcia Dib, comecei a fazer aula com a Mai de novo. Então, comecei a buscar aprender mesmo, não só acompanhar em redes sociais, mas me inscrever nas aulas e participar dos eventos. Às vezes eu estava meio acuada, falava, ai, mas está em isolamento, às vezes a gente não quer nada, às vezes a gente quer se fechar numa casinha.
e ficar, mas ninguém nasceu para viver sozinho, né? O bicho humano, ele é extremamente sociável. Então, quando batia saudade, assim, eu falava, quer saber, vou participar de algum evento, de alguma aula. E todas as vezes eu relutava muito, assim, até a hora de começar, porque eu achava que não estava legal, que não estava bem. Mas sempre foi produtiva, é impressionante. As aulas têm quase que esse poder na gente, né? A gente fala que, mas tem que ir de novo, mas aí no fim você fala, ainda bem que eu vim. Porque isso mudou e remexe, né, com muitas coisas dentro da gente. Então, para mim, foi muito esse processo de me aproximar de pessoas que eu realmente admiro e acredito e de apostar no trabalho delas de verdade, de fazer as aulas, de participar, de estar junto, respeitando, óbvio, né, os momentos que eu achava que tinha que me recolher, mas nos momentos que eu tinha vontade de estar lá, eu estava. E isso me fez muito bem para voltar a olhar para a dança de uma outra maneira e de sentir esse corpo de novo, né, em movimento, porque a gente não existe separação entre corpo e mente, gente. Então, quanto mais a gente incentiva a mente, vai criando ideias, chega uma hora que o corpo não aguenta e a gente quer dançar e quer correr, e quer sair, quer caminhar. Então, para mim, foi um pouco esse processo cíclico, assim, de voltar a estudar e depois de voltar a dançar e uma coisa vai puxando a outra. A última coisa que eu quero te perguntar, você tinha comentado comigo, né, em mensagem, que quando você traz os conteúdos, né, da teoria e tudo mais, você já tomou muita paulada. Eu quero entender um pouco como é essa paulada, porque aí eu até falei para você, ai meu Deus, eu estou entrando nisso agora, eu resolvi me arriscar a falar de história e desmistificar um monte de coisa, eu não quero levar paulada, socorro, não quero. Conta aí como é que são essas pauladas que você levou. Eu consigo resumir isso numa questão simples e didática, gente. Eu comecei a dar as aulas teóricas de dança sem ser professora de dança. Então, no momento, eu não dou aulas, né? Não tô dando aulas de dança prática. Só as aulas teóricas mesmo. Isso já me tira um peso enorme das costas, no sentido de que o meu compromisso ele é muito bem recortado para dentro da teoria, óbvio que sempre falando da prática e retomando coisas da prática, mas eu não vendo a dança hoje como um produto nesse mercadão da dança, né? Como aula, como workshop, espetáculo e tudo mais. Então, o primeiro baque que eu tive quando eu comecei a dar as aulas teóricas foi de mexer com algumas pessoas que vendiam o ideal de dança que não era compatível com o que eu ensinava nas aulas. Então, por exemplo, a questão da dança milenar é recordista. Né? Não, mas eu sempre ensinei para as minhas alunas que a dança é milenar. Tudo bem, mas a gente consegue mudar, sabe? A gente consegue debater, a gente consegue inclusive explicar por que para ti a dança foi milenar. Ela chegou com esse discurso, né? E a gente consegue repensar e de que maneiras a gente consegue reaproveitar. Né? Não é que ninguém mais vai olhar para o Egito Antigo agora, você pode usar como inspiração, tá livre para isso. Mas eu acho que quando eu mexi nesse discurso, especialmente da milenaridade mesmo, quando eu mexi nesse ponto, as pessoas ficaram um pouco assim, né? As pessoas não, poucas, porque a maioria abraçou muito, isso foi muito legal, né? Eu vi muitas pessoas também durante esse período questionando muito por que ainda dançava, como ensinar, como dançar. Então, muitas pessoas vieram com esse espírito de busca. Mas algumas poucas tiveram esse receio de ouvir o lado acadêmico, né, dessa perspectiva sobre dança, e ficarem se sentindo um pouco ameaçadas, eu acho. No sentido de sempre ensinei assim, e não é você que vai vir falar o diferente. Né? E aí, porque eu aprendi com tal escola, tal professora, e eu já falei para as minhas alunas que é assim. Então, o que eu tento todo final de aula, das aulas teóricas, né, é puxar todo mundo para uma roda, né, terminou a aula, eu falo, gente, agora eu vou falar aqui fora da aula, vou falar como Thaís, que também já foi professora, que é bailarina, para a gente deixar muito, muito claro, né, que ninguém está aqui, o debate acadêmico ele não vem para botar em xeque o trabalho de ninguém, nem para cancelar ninguém, né, sei lá, as redes sociais também criaram um sistema muito perverso, muito rápido de colocar no holofote e também de cancelar essa pessoa, né? Então, o que eu sempre tentava explicar era sobre a importância da gente debater isso com os pés muito firmes no chão, até porque as pessoas vão questionar, mesmo quem não está no mundo acadêmico, por que essa pessoa ensina a dança do ventre, né?
E Sim. eu sei que na prática a gente também recebe essa afronta de muitas pessoas. Ah, professora de dança do ventre, ah, entendi. Né? Sempre tem, a gente ouve Uhum. piadinhas e tudo. E eu sempre tento sensibilizar as pessoas de que enquanto a gente não debater a dança dentro de um ambiente consistente de conhecimento mesmo, a gente também não vai ter força para rebater esse tipo de argumento que recai sobre a prática. Né? Não tá só no Sim. mundo acadêmico, mas tá na vida também. Então, sempre tento sensibilizar as pessoas para que elas entendam que a gente não está aqui para fazer advogado do diabo de ninguém. A gente está realmente para ajudar a deixar mais consistente aquilo que a gente faz, né, dentro do meio da dança. Então, basicamente é por aí. Eu acho que os grandes tapas que eu levei foi nesse sentido de confrontar visões comerciais da dança e algumas Uhum. pessoas se sentirem ameaçadas por mim por conta disso. Quando, na Entendi. verdade, a gente está aí para somar e para se aliar, para deixar essa dança mais consistente, mais forte, né, e mais consciente Exatamente. também. É isso mesmo. Hoje eu vi até um vídeo do Runa, uma pílula de conhecimento sobre esse tema da dança milenar, né? Então, recomendo, gente, sigam as meninas, sigam a Thaís, sigam a história da dança do ventre. A gente está nessa luta aí, né? Que não é fácil, querendo trazer novas visões sobre essa dança, né? Sair desse senso comum. E eu só tenho a agradecer, Thaís, sua presença aqui hoje. Estou muito feliz em te ver, assim, né? A gente nunca teve essa oportunidade de se ver ao vivo, mas é como você disse, nessa pandemia, às vezes a gente está conhecendo pessoas e interagindo com as pessoas de um jeito que não era possível antes. E vamos ver se a gente se encontra ao vivo por aí, de repente eu dou um pulo aí, vamos esperar a pandemia acabar. Qualquer dia você Por vem a favor. Brasília, vamos combinar, tá Sim, bom? muito, muito E obrigada é pelo isso, pessoal. convite. Foi um prazer A falar com gente vai vocês aqui chegando ao hoje. fim. Tem alguma coisa que você queira falar que não teve espaço? Não, eu só queria realmente agradecer esses espaços todos, né? Porque é isso, somos em poucas se articulando para debater esses assuntos, mas é incrível como que a gente vem crescendo e vai achando uma pontinha ali e outra lá, e a gente vai se juntando e fazendo essa trama ficar mais justinha. Então, agradeço muito pelo convite, não só pelo convite, mas por tudo. Já falei para você que, né, já de muitos anos a sua pesquisa também norteia a minha. Então, agradeço duplamente pelo convite de hoje, pelas contribuições todas. A gente está aí pesquisando dança hoje porque vocês vieram antes. Então, eu espero que quem esteja aí assistindo, acompanhando a live, que vocês saibam que o conhecimento científico, gente, o debate acadêmico não é para ser um monstro, não é para ser difícil, não é para ameaçar ninguém. A gente está aqui realmente para ajudar, de coração aberto, também se colocando à prova naquilo que a gente acredita. E por isso estamos aí no sentido de deixar esse meio cada vez mais firme, forte e com pezinhos na realidade. Pezinhos muito conscientes e dançantes. Legal. Alguém que está aí ao vivo quer comentar, quer fazer alguma pergunta, quer interagir com alguma coisa? A gente tem uns minutinhos, a gente já passou. Eu costumo fazer só meia hora de live, mas hoje a gente tem a Thaís aqui, tá tão gostoso, então eu tô deixando correr. E eu sou tagarela, gente. Ó, Se deixar, a gente faz as lives de 4 horas. Cá Moraes está falando gratidão demais pela dedicação de vocês. Imagina, gratidão vocês por estarem aqui assistindo. Maiara Barcelos dança, falando muito bom. Maiara, é a Ai, nossa live semana que vem, hein, Maiara? Eu quero muito. A temática vai pegar fogo se você vier. Quero muito falar sobre essa temática que você traz. Ainda é surpresa, a gente vai lançar aí, né, sexta que vem, conversando com Maiara. super Maiara, adoro o Coisas, trabalho dela. coisas da Tati falando minha inspiração, eu não sei quem é, mas A Tati foi minha aluna no Brasil. Ela hoje está fazendo ciências sociais na USP e também está pesquisando dança dentro da Universidade de São Paulo, gente. Então temos aí, ó, temos ó, bracinhos que operando dentro beleza! da universidade. Então estamos longe, mas juntas. Vamos crescendo, vamos crescendo. Muito bom. Então, acho que é isso. Acho que a gente fica por aqui hoje e semana que vem promete pegar fogo nossa live. Vamos lá, vamos nessa. Vamos sempre trazendo alguma coisa
para dar uma remexida, uma requebrada. São chimes essas lives. Tem que ser, tem que ser. Um beijão. Um Um beijão beijo, sim. a todo mundo. Beijo para você, Thaís. Tudo de bom na sua pesquisa. Se precisar de qualquer coisa, conte com a gente. Pode deixar. Beijo para vocês todos. Muito Vou encerrar. obrigada. Beijo.